Eu aposto que você já ouviu as expressões catalisadores metalocênicos, metalocenos ou polímeros metalocenos. Agora, o que são essas substâncias? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito interessante, que são os catalisadores metalocênicos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Antes, porém, é importante deixar alguns recados. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, então, primeira coisa, já deixa o seu like, curte esse vídeo para que ele ganhe relevância e possa ser entregue para uma quantidade maior de pessoas. Aproveita também e já se inscreve aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo e se inscreve para poder continuar recebendo conteúdo técnico regularmente. E aproveita, já compartilha esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar pelo tema de polímeros. Compartilha nos seus grupos técnicos do WhatsApp, nos seus grupos de rede social, enfim, em todos os canais que possam entregar esse vídeo, esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas que possam se interessar pelo tema de polímeros. Para profissionais da indústria de moldagem, profissionais da área de projetos, profissionais da academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, para todo mundo que possa se interessar pelo tema de materiais plásticos e materiais poliméricos, tá certo? Finalmente, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para cursos online, cursos sobre moldagem por injeção, cursos sobre moldes de injeção, cursos sobre materiais poliméricos. Então, aproveita essa oportunidade e garante a sua vaga clicando nesses links para continuar aprendendo e aprofundando seus conhecimentos sobre materiais poliméricos. E, finalmente, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo para o material de apoio desse vídeo, falando um pouco mais a respeito dos catalisadores metalocênicos para que você possa, então, completar a sua biblioteca técnica. Legal? Muito bem, vamos falar a respeito de catalisadores metalocênicos. Antes disso, é importante a gente definir um pouco o que são catalisadores. O campo de estudo dos catalisadores é muito importante para a indústria química e é muito complexo. Existem muitas coisas relacionadas com o campo de catálise. Realmente uma área de pesquisa muito fértil, daria vários trabalhos de mestrado, doutorado a respeito de catálise, então não é a minha pretensão explorar todos os aspectos aqui num vídeo de YouTube. A ideia é que você possa entender de forma simples o que são os catalisadores e particularmente os catalisadores metalocênicos. Mas esse é um campo de estudos tão importante para a indústria química que, pegando o exemplo da nossa indústria de polímeros, lá na década de 60 e 70, dois pesquisadores da área de catálise para polimerização foram laureados com o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos catalisadores do tipo Ziegler-Natta. Foram exatamente o Carl Ziegler e o Giulio Natta que desenvolveram com seus trabalhos essa classe de catalisadores que foram, então, agraciados aí com o Prêmio Nobel. Você vê, então, a grande importância que os catalisadores possuem para a indústria química, né? Um trabalho bastante complexo, bastante profundo, com várias ramificações e que, quando ocorre um desenvolvimento tão importante como esse, vale até um prêmio Nobel, tá certo? Agora, o que são, então, os catalisadores? Toda reação química, para acontecer, precisa de um certo nível de energia. E, normalmente, a gente tem os reagentes de um lado, os produtos do outro, e uma reação química ela acontece quando ocorre uma liberação de energia. Normalmente os produtos de uma reação química têm um nível de energia um pouco mais baixo do que o nível de energia inicial dos reagentes. Porém, para a gente sair de um nível de energia mais alto e chegar num nível de energia mais baixo, é preciso passar por um pico de energia que se chama energia de ativação. É uma energia que a gente precisa fornecer para a reação química para que ela aconteça. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela agora para você poder acompanhar esse conceito que mostra exatamente a energia de ativação acontecendo. Então você percebe que de um lado a gente tem os reagentes, do outro lado a gente tem os produtos e no meio a gente tem esse pico de energia mostrando a energia de ativação. E a primeira coisa que os catalisadores proporcionam é que os catalisadores são substâncias incorporadas ou adicionadas ao ambiente de reação química, ao reator, e que vão fazer
a diminuição, vamos causar a diminuição da energia de ativação. Isso tem algumas vantagens muito interessantes. A primeira delas é poder viabilizar algumas reações químicas que talvez fossem impossíveis, dado o alto nível de energia de ativação necessário. Talvez fosse necessário muita temperatura, muita pressão para que essa reação acontecesse, o que poderia tornar essa operação inviável, insegura ou até mesmo degradar os reagentes. Então a primeira coisa é viabilizar uma reação química. A segunda é fazer com que uma reação química possa acontecer mais rapidamente. Reduzindo a energia de ativação, a gente consegue fazer com que uma reação química aconteça de forma mais rápida. A cinética de reação é acelerada. Isso também melhora a questão de produtividade, melhora a questão de custos e viabilidade dessa reação química. Tá? Agora, tem uma outra coisa que os catalisadores fazem que está relacionada com o modelo ou com o mecanismo de como os catalisadores funcionam. Essa redução da energia de ativação acontece porque os catalisadores se ligam com os reagentes entre o processo de reação química, formando compostos intermediários que reagem mais facilmente para formar os produtos. E a forma como esses catalisadores, então, se ligam nos reagentes, tornando esses reagentes mais reativos, diminuindo o nível de energia, pode permitir um controle sobre como os reagentes vão se ligar para formar os produtos finais. E isso dá um controle para o produtor desses compostos químicos que estão sendo gerados pela reação, um controle sobre a estrutura molecular dos produtos obtidos. O que faz com que, além dos benefícios de reação que a gente já falou, de viabilizar, aumentar a velocidade, pode nos dar produtos de reações químicas com propriedades mais customizadas, com propriedades mais controladas, mais interessantes para a indústria, porque a gente consegue controlar a estrutura molecular do produto obtido. Aí uma outra característica muito interessante dos catalisadores é que eles, apesar de participarem da reação química, note que essa ligação com os reagentes para formar compostos que reagem mais facilmente, com nível de energia mais baixo, é temporária. Então os catalisadores eles participam da reação, mas não são consumidos pela reação, e uma vez que os produtos sejam formados, esse catalisador é liberado e continua participando da reação e ajudando essa reação a acontecer. E eles podem eventualmente até ser recuperados ao fim do processo, ao fim da reação química, para continuarem sendo utilizados em outras produções. Então, uma característica interessante dos catalisadores. E no caso das polimerizações, das reações de polimerização, que são as reações químicas que geram os polímeros, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito de reações de polimerização, como os polímeros são obtidos, eu vou deixar o cardzinho aqui para você poder assistir, tá? As reações de polimerização são reações químicas. A gente vai ter os monômeros, que são os reagentes, e esses monômeros vão passar por um processo, uma reação química de polimerização, e os produtos vão ser os polímeros que a gente conhece, os plásticos que a gente conhece. E como toda reação química, as reações de polimerização também possuem energia de ativação, e principalmente, no caso dos polímeros, esse controle estrutural, essa forma como os reagentes vão se ligar e formar a estrutura molecular de um polímero são muito importantes, são aspectos muito importantes da reação de polimerização. E por isso que os catalisadores são também extremamente importantes nos processos de polimerização. Não é à toa que, como a gente falou, o Prêmio Nobel de Química lá na década de 50, 60 foi entregue a pesquisadores que desenvolveram catalisadores para o processo de polimerização. E o que os catalisadores, então, proporcionaram? Por que eles ganharam esse prêmio Nobel? Para pegar esse exemplo, e o que os catalisadores proporcionam para a indústria de polímeros? Eles proporcionam a possibilidade de realizar reações de polimerização em condições mais amenas, mais amigáveis, menos temperatura, menos pressão, tá? E com isso aumentar a produtividade, aumentar a segurança, viabilizar reações químicas, tá? E no caso dos catalisadores Ziegler-Natta, além dessa questão da velocidade de reação, da redução das condições necessárias para a reação acontecer, eles também ajudaram a reduzir etapas de produção,
como desativação de substâncias que participam dessa reação, ou a solubilização de compostos para permitir uma maior interação dos reagentes, e principalmente eliminou a necessidade de etapas de purificação dos polímeros obtidos. Tá? Então, os catalisadores do tipo Ziegler-Natta trouxeram contribuições muito interessantes. Porém, apesar de todos os benefícios que eles trouxeram, um ponto ainda tinha uma certa limitação, que era exatamente o controle da estrutura molecular obtida, ou dos polímeros obtidos pelos processos de polimerização utilizando os catalisadores Ziegler-Natta. O que acontece? Esse tipo de catalisador, para que eles possam se ligar daquela forma temporária com os materiais, com os reagentes, eles possuem pontos de reatividade na sua estrutura molecular. Os catalisadores possuem esses pontos de reatividade. E no caso dos catalisadores em geral, e particularmente dos catalisadores Ziegler-Natta, eles possuem vários pontos de reatividade. Então isso acaba dando um certo grau de controle para enfim, estruturação molecular do polímero obtido, mas não é um nível de controle que ainda permita a customização de propriedades, ou até para alguns tipos específicos de materiais obtidos, ainda tem algum tipo de limitação em termos do que se pode fazer do ponto de vista estrutural. E é exatamente aí que entraram os catalisadores metalocênicos. Os catalisadores metalocênicos, esse nome ele vem de um tipo de catalisador lá dos primórdios, de um tipo de substâncias que foi desenvolvida, que eu vou deixar a imagem aí do lado, que é chamado de ferroceno. E ele é bem simples, hoje existem muitos outros tipos de catalisadores metalocênicos, mas ele exemplifica de forma bastante simples o que são esses catalisadores. São basicamente íons metálicos, como você vê aí no caso dessa imagem, um íon de ferro ali no meio de duas estruturas, como se fosse um sanduíche de duas estruturas orgânicas. No caso aí, 2 anéis com 5 átomos de carbono que fazem como se fosse um sanduíche desse íon metálico, que no caso aí é um ferro e que pode ser substituído por vários outros tipos de íons normalmente metálicos. Hoje, como eu falei, esses catalisadores evoluíram bastante, existem muitos outros tipos de catalisadores metalocênicos, mas isso daí exemplifica bastante a estrutura desse tipo de material. Esse material que você está vendo aí, então, ele se chama ferroceno, e daí veio o nome metalocênicos, né? Sempre com uma estrutura, um íon metálico ali no meio, daí o nome metalocênico, e o seno ali vem do ferroceno, que é essa estrutura que você está vendo. Tá? A grande característica desse tipo de catalisador é que eles possuem apenas um ponto de reatividade, um sítio reativo, como é chamado tecnicamente no caso dos catalisadores. Isso permite um nível de controle estrutural do polímero obtido muito grande. Esse tipo de material permite que a gente controle a microestrutura do material, que a gente controle o posicionamento, por exemplo, em polipropilenos, outra imagem que eu estou colocando aqui do lado. O polipropileno ele possui aquele grupo metileno pendurado na estrutura principal do polímero. E a gente consegue, com os catalisadores metalocênicos, um grau de controle muito grande do lado da cadeia molecular em que esse grupamento vai ficar. E com isso a gente consegue, então, produzir materiais com um alto nível de propriedades mecânicas, ou com um nível customizado de propriedades mecânicas, com um nível específico de características ópticas, transparência, com um nível específico de controle de características reológicas para melhoria de fluxo. Então, são materiais que eles permitem um controle muito grande da estrutura molecular do polímero obtido, além de todos os benefícios que são trazidos pelos catalisadores em geral. Outras características dos catalisadores metalocênicos é que eles são chamados de homogêneos. Normalmente os catalisadores, por exemplo, do tipo Ziegler-Natta, são catalisadores chamados de heterogêneos. Isso significa que eles estão presentes em um estado físico diferente dos reagentes. Se os reagentes estão na fase gasosa, por exemplo, normalmente os catalisadores vão estar no estado líquido ou no estado sólido. Já os catalisadores metalocênicos, eles são homogêneos, ou seja, eles estão presentes na mesma fase ou no mesmo estado físico dos reagentes.
Se os reagentes são gasosos, eles vão estar gasosos. E isso faz com que aumente muito mais a interação entre catalisador e reagentes. A gente possa usar menos catalisador para que a reação ocorra de forma que todos os benefícios sejam obtidos, redução da energia de ativação, aumento da velocidade, controle estrutural da estrutura molecular, enfim, a gente consegue usar menos catalisador para que isso aconteça, tá? E principalmente elimina também a necessidade, muitas vezes, de eliminação ou de recuperação desse catalisador. Isso pode ser encarado como uma desvantagem, porque fica mais difícil você realmente extrair o catalisador depois do produto acabado para purificar o polímero, porém, esses catalisadores possuem um nível de reatividade em produtos finais muito baixo, eles têm uma energia muito alta, isso faz com que eles tenham uma reatividade muito baixa. Então, mesmo que eles estejam presentes em menores quantidades no polímero acabado, eles não interferem nas propriedades, não interferem de forma química nos materiais obtidos. Tá? Então, é uma outra característica bastante interessante dos catalisadores metalocênicos. E onde que eles são utilizados? Atualmente, eles são muito utilizados nas poliolefinas. Então, é muito comum você ouvir falar o polietileno metaloceno, exatamente porque esse polietileno foi polimerizado utilizando catalisadores do tipo metalocênicos, que permitem a obtenção, então, de polietilenos com nível de propriedades mecânicas, principalmente mais customizado, mais interessante para a fabricação de filmes de alta resistência. Os polietilenos lineares, por exemplo, também tem um vídeo aqui no canal falando a respeito de polietilenos lineares, vou deixar o card aqui para você assistir. Esses polietilenos normalmente são obtidos em reações de polimerização que utilizam catalisadores metalocênicos, exatamente para o controle estrutural e principalmente para o controle de características reológicas, para permitir que eles tenham uma processabilidade mais interessante, como a gente mencionou. Então, os polietilenos, polipropilenos utilizam muito dos catalisadores metalocênicos, mas também alguns tipos de poliestireno, alguns tipos de acrílicos também são polimerizados utilizando os metalocênicos. Tá certo? Então, você pode ver aí que os catalisadores metalocênicos são muito interessantes. E quando você ouvir, então, um polímero metaloceno, exatamente porque ele foi obtido com um catalisador dessa família, dessa classe de catalisadores no processo de polimerização e, portanto, ele tem propriedades diferentes dos outros materiais, dos outros polietilenos, dos outros polipropilenos que foram obtidos com catalisadores tradicionais e que podem, então, entregar propriedades mais interessantes para a sua aplicação ou para o seu processo de fabricação. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, te ajudou a desenrolar algum projeto, ajudou a resolver algum problema. Então me fala, deixa uma mensagem aqui no canal, deixa um comentário, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembre de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas. Lembra de curtir e se inscrever aqui no canal para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.